Se você quer empreender, não pense, faça acontecer. Quando a gente pensa, a gente começa não somente a pensar de forma positiva, mas negativa também. E aí você começa a criar bloqueios. Será que eu vou conseguir ou não? Então, se você quer fazer algo, coloque em ação. Aí sim, podcast. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do Aí Sim Podcast, o seu podcast de negócios. Podcast onde a gente entrega todo aquele conteúdo sobre empreendedorismo, vendas e relacionamento com o cliente que nós gostaríamos de ter recebido no início da nossa jornada e no decorrer para que a gente errasse menos e pudesse alavancar mais os nossos negócios. Eu sou Lucas Vieira e eu estou aqui com ele, The Smile Man, o homem do sorriso mais contagiante da internet, Cícero Jorge. Sejam todos bem-vindos e vamos para mais uma aula. Rapaz, o homem já deu spoiler, já deu spoiler aí. Spoiler. Certo, vamos lá. Galera, esse episódio tem o patrocínio da TBC Camisetas, né? Estamos aqui devidamente uniformizados. Ambos. Hoje é desse garantido aí, né? Beleza, gente. TBC Camisetas, que é a camisa do empresário brasileiro. Por quê? Porque ela é confortável, ela é estilosa, ela é simples, ela é rápida, o tecido é um material de extrema qualidade, duradoura. Então são camisetas 100% básicas, ou seja, não tem essa dor de cabeça de você ficar, meu Deus, qual é a roupa que eu vou botar, que combina com isso, com aquilo. Meu amigo, bota a básica, que a básica resolve tudo, tá? Então, TBC Camisetas, você tem o cupom AISIM10, que você tem 10% de desconto. E aí confere lá, que agora eles estão também com camisetas de algodão egípcio. Coisa fina, viu, meu amigo? E a gente também tem o patrocínio da 2P Treinamentos Educação Empresarial, que leva soluções de desenvolvimento comercial para a sua empresa, treinamentos, mentorias, formações para o teu time comercial e para a tua gestão comercial. E a empresa José, que entrega o quê, Cícero? Soluções em relacionamento e fidelização de clientes. Show de bola. E a gente tem o apoio da Norbe Produções, que entrega para você toda essa qualidade de som e imagem que chega até você, tanto no Spotify quanto no YouTube. Falando em YouTube, se inscreve no nosso canal, já deixa o seu like aqui nesse episódio e compartilha com toda aquela galera que você quer ver crescer. Beleza? Então, dados os nossos recados, fala pra galera quem é o nosso convidado de hoje. Vamos apresentar aqui o nosso convidado. Ei, brinca em serviço esse homem? Aqui, antes de começar, o bicho, só para ele falar, fala aí o que tu entrega. Já vendeu. Já vendeu. Já vendeu, mas é isso mesmo. Vamos lá. Olha, ele é empresário, professor universitário e engenheiro, com formação em civil, elétrica, mecânica e segurança do trabalho, com especialização em patologias e perícias. Estamos falando aqui com ele que é CEO da Soares Engenharia, do Instituto Soares, Soares Imóveis e Soares Praia Hotel. Estamos falando aqui com Soares, José Soares. Tudo bom, meu amigo? Seja bem-vindo. Ótimo, obrigado pela oportunidade. Eu agradeço aí para que a gente possa se conhecer melhor, falar um pouco da nossa carreira e vamos para frente. Vamos embora. Obrigado pelo boné, viu? Gostei, viu? Obrigado. Cara, uma alegria receber você aqui, Soares. Você que tem uma das histórias que eu tive a oportunidade de ouvir um pouco dessa história uma vez e uma das histórias mais inspiradoras que eu já ouvi. E quando eu ouvi a sua história pela primeira vez, eu disse, ô Cícero, a gente precisa que a história do Soares seja contada. Então, você está aqui hoje para a gente contar um pouco dessa história, mas a gente vai começar, antes de falar do empresário, desse monte de coisa aqui que o Soares fez, a gente vai falar da pessoa Soares. Então, se a gente for falar do Soares, sem falar do que ele faz, do trabalho dele, quem é o Soares? O Soares é natural de Itapoca, é filho de comerciantes, tem um irmão, tem um filho de 12 anos, que agora em maio vai completar 13 anos. Amém. E é uma pessoa que
não se cansa de buscar, de tentar se desenvolver como pessoa e como profissional. Boa. Aí sim. Também me congrego na CN, aqui perto do Iguatemi, Certo. tá certo? E a gente, sem Deus, não é nada. Então, a família, Deus, tudo isso é preciso estar em sintonia com os nossos passos de cada dia. Boa. E Soares, você hoje está construindo, né, já pode-se dizer que existe uma holding de empresas Soares, né? Mas eu queria entender assim, isso, você é o primeiro da sua família dentro desse meio empreendedor, sim ou não? E se sim ou se não, se houve alguma referência para o Soares chegar onde ele está agora vivendo nesse momento? Nessa parte de empresário, eu acredito que seja o primeiro da minha família, tá certo? Desde pequeno eu já tinha atitudes empresariais. Aos 8 anos eu já vendia papel de carta e adesivo na hora do recreio para as colegas de classe. Então, assim, de lá para cá, as minhas atitudes empresariais só vieram a aumentar, né? Então, em relação à família, realmente eu acredito que seja o único que está assim, com expansão de outros negócios e vem dando certo em relação à parte empresarial, né? Os demais são concursados ou se formaram e aí trabalham em um segmento e assim por diante. E de onde foi que o Soares buscou essa referência dessa veia empreendedora, Soares? De vou ter o meu próprio negócio. Bem, o meu pai, por ser comerciante, né? O meu pai foi um grande comerciante da cidade de Itapoca, tinha a maior sapataria. E aí, quando criança, eu ia para o comércio, ajudava, ficava ali na loja, né? Percebendo como é que se vendia um sapato. E aquilo ali foi me chamando a atenção, despertando. Então, assim, um dia eu quero ser um empresário, quero ter o meu próprio negócio. Mas eu não me via fazendo a mesma coisa. Tipo, eu quero dar continuidade à sapataria. Não. Eu pensava em trabalhar em uma grande empresa e depois ter condições de ter o meu próprio negócio, mas ainda não sabia o quê. E aí aquilo, vendo o meu pai, a minha mãe também, comerciante, ajudando ele no dia a dia, aquilo ali me inspirava, né? Um dia eu também quero ter o meu próprio negócio. Muito bom. E era que idade mais ou menos essa, Soares, hein? Eu tinha 6, 7 anos, eu já ia para o comércio. A minha mãe falava que eu ia deixar uma garrafa de café com os pães numa bicicleta, bem pequenininha, né? E aí ela pedia, né, para ter cuidado, olha os carros e tal. Nós morávamos em torno de uns 8 quarteirões em relação à casa, ao comércio, e aí eu pegava a minha bicicletinha e ia deixar, né? 7 anos, 6 anos, sempre querendo ir para o comércio para poder acompanhar como era lá o dia a dia. E aí, às vezes, eu dava trabalho, porque derrubava as caixas e aí ia sapato para todo lado, né? Mas foi assim a minha história. É legal você contando isso, né? Tipo assim, do que você fazia e pelo visto trouxe a memória muito viva agora, né? Que você trouxe até o detalhe de derrubar as caixas, né? E assim, tipo, o quanto isso com certeza fez a diferença para o que você hoje vem construindo, né? Com certeza fez essa diferença. E assim, como você teve essa referência na sua infância, né? Que com certeza lapidou muita coisa que você decidiu, você vem trazendo isso. E como foi a adolescência do Soares pós esse momento, né? Como foi essa construção depois disso, assim, de estudo, de... Certo. Eu estudava no patronato, um colégio particular. Então, pela manhã... Em Itapipoca? Em Itapipoca, né? Até os 18 anos morei em Itapipoca. Então, pela manhã eu ia ao colégio e à tarde, no lugar de ficar em casa, eu descobri que no CVT tinha cursos gratuitos, que era patrocinado pelo FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. Que era o CVT? CVT é o Centro Vocacional Tecnológico. Então, ele desenvolvia profissionais para o mercado de trabalho, gratuito. E aí, todo curso que aparecia, eu ia fazer a minha inscrição e começava. Bombeiro hidráulico, pedreiro, floricultura, o que aparecesse de graça, eu estava lá. E à noite, eu ia para a banda da prefeitura, comecei na calçada ali olhando e tal, e tinha um colega de classe que
tocava na banda, João Alfredo, ainda lembro o nome dele. E aí ele disse, cara, por que tu não começa aí a aprender para tocar também? Aí até que o maestro me deu a oportunidade, comecei a estudar música e depois comecei a tocar sax alto e sax tenor. Então, a minha adolescência ela foi sempre muito ocupada. E aí, dia de sábado, aos 14 anos, o meu pai começou a me pedir, tá certo? Tipo, forçar mesmo a trabalhar em uma banca de chinela. Então, ele tem um ponto na esquina entre a Duque de Caxias e Oswaldo Cruz, e aí ele pegava parte de mercadorias como chinelo e dentre outras coisas, mandou fazer uma banca de madeira e colocava na frente do comércio dele. No início aquilo foi muito difícil para mim, porque ele me acordava às 5 horas da manhã, eu já tinha a semana toda ocupada e aí ele não queria saber, ele queria que eu fosse trabalhar e aí eu ganhava 10% do apurado. E deixava um adulto me acompanhando para poder me auxiliar e evitar também furtos, né? Então, todo sábado eu tinha que ir para essa banca. Aí, isso aos 14 anos, com 16 anos eu já tinha 3 bancas, né? Mas tudo era dele. E ali eu hoje vejo como me ajudou a ter uma sensibilidade em relação a vendas. Porque quando você vive o mercado e não escuta o mercado, a sua maturidade, o quanto antes tu começa, melhor para a tua vida. Então, talvez se eu não tivesse tido essa obrigação de todo sábado ir trabalhar, eu não estaria hoje aqui, tá certo? Talvez eu não teria as habilidades comerciais que eu tenho hoje. Então, a minha adolescência ela foi constituída desse segmento, tá certo? É tão engraçado você falar isso, Soares, porque você coloca, né? Trabalhava, estudava durante a semana, procurava qualificação na parte da tarde, durante a semana, e no sábado ainda trabalhava. E hoje a gente vê um preciosismo e um movimento de não cansar as crianças, de economizar as crianças. E você está trazendo um movimento de assim, o quanto todas essas ocupações trouxeram bagagem, experiência, referências para você, para que você conseguisse fazer o que você faz hoje. Eu estava conversando com um primo, que ele é dentista, e nessa conversa eu estava tratando com ele exatamente sobre isso, sobre a questão do problema das faculdades de hoje. Por exemplo, o dentista sai sabendo fazer uma obturação, o cara sai sabendo fazer um canal, mas o cara não sai da faculdade sabendo como é que ele faz o cliente sentar na cadeira dele. O cara não sabe como é que faz para poder atrair esse cliente e para chegar a esse cliente e dizer assim, ó, eu ser persuasivo na forma que eu vou te comunicar que você precisa de um tratamento, seja ele uma intervenção para a saúde do cara, né, ou uma questão estética que seja, mas muitas vezes não tem essa habilidade, porque nada disso é ensinado e muitas vezes muito disso é aprendido com outras experiências que a gente passa na vida, hoje o que é que acontece? A maior parte dos adolescentes, colégio, casa, celular para todo canto, entra numa faculdade, aí os pais indo deixar e buscar o menino na faculdade. Hoje a coisa mais difícil é a gente ver estudante na faculdade trabalhando, porque não quer, porque precisa se dedicar à faculdade. E que horas esse cara aprende a vender? Que horas esse cara aprende a entrar no mercado, a viver o mercado, que é isso que você está trazendo, que você está falando. Então, hoje, você tem um empresário de sucesso como você, né, tá trazendo uma relevância, uma referência dessa para esse tipo de atividade, de prática, é muito importante para o empresário que está do outro lado aí, que é pai, que é mãe, para poder... O que é que tu está fazendo com o teu filho? Tu está super protegendo ele ou tu está expondo ele a esse tipo de possibilidades que pode ensinar novas habilidades para ele, né? Como é que você vê isso daí, Soares? Bem, eu vejo que tudo começa na educação.
se até 7 anos você não moldar uma cultura dentro do seu filho, depois dos 7 anos fica mais difícil. Então, como até aos 7 anos, né, como eu estava falando, né, 6 anos, já ia para o comércio, eu já tinha ali um contato com o mercado de trabalho. Através do meu pai, através da rotina que ele levava no dia a dia, aquilo talvez despertou em mim a visão de buscar. Como desde cedo eu já tinha um contato com aquele mercado de trabalho e eu um dia queria me ver com a minha própria empresa, o meu desenvolvimento foi sempre atrás de me desenvolver, para um dia alcançar o que eu muito esperava. É tanto que em nenhum momento os meus pais pediam para eu estudar ou para ir para procurar um curso ou fazer A ou B. Era sempre muito tranquilo. Mas desde cedo eu já entendia que eu precisava me qualificar para que, ao concluir o 2º grau, já que em Itapipoca ainda não tinha faculdade, eu precisava ter uma formação para desenvolver algo. Se não fosse ajudando o meu pai, eu precisava desenvolver uma atividade. E qual atividade? Então, por isso que eu me preparava e buscava essa qualificação. E o que eu oriento para os pais é o seguinte: a partir do momento que você começa a colocar limites, você está ensinando a ele desistir no primeiro não. Você, como pai, eu acredito que você precisa ensinar qual a atividade ele desenvolver diante do que você está precisando naquele momento que ele faça ou que ele busque, e diante alguns obstáculos que ele vai passar, você falar, tente. Não é colocando, não, deixa que o papai lidar, deixa que o papai tenta, deixa que o papai faz, que você vai conseguir isso futuramente. Então, eu acho que o filho, desde cedo, a partir do momento que ele começa a tentar, a fazer, a se descobrir, ele consegue se desenvolver de forma mais madura, entendendo o valor de cada coisa. A partir do momento que você tenta e você sabe a dificuldade, o valor é diferente do que recebe pronto. Perfeito, perfeito. É a famosa história, né? Você ensina a pescar, né? Exato. Você não entrega o peixe, né? E até porque isso faz quem é o Soares hoje, né? Que foi ensinado. Isso é um processo importantíssimo, né? Porque hoje a gente está reclamando muito, mas a gente não para ver que nós é que não ensinamos muito, né? Às vezes a gente justifica antes de tentar. Eu não vou conseguir porque fulano não conseguiu. Às vezes eu até dou esse exemplo quando eu vou vender, que eu cobro visita, né? Por exemplo, o cliente me liga, oi, tudo bem? Me indicaram você, eu estou precisando ver aqui um pilar, uma infiltração que está acontecendo na minha edificação. Eu disse, qual o endereço? Você tem algum registro que possa me antecipar e assim eu lhe levar uma visita mais produtiva? E aí ele me manda. E a partir do momento que ele me dá aquele endereço, eu digo, a consultoria custa tanto. Mas nenhum engenheiro me cobrou a visita e você está me cobrando? E aí eu digo, você olhou já para a sua mão? Todos são dedos, mas nenhum é igual. Assim são os profissionais. Eu estou vendendo uma solução. Talvez os outros não tenham esse mesmo propósito. Então não é somente eu ir até você e olhar o que você está me pedindo, mas é ter uma visão 360 graus para eu identificar, além do que você quer me mostrar, o que você ainda não viu. Então é assim que a gente precisa entender o mercado. A gente precisa dar além do que o cliente espera. Mas toda a habilitação que tu tem, a qualificação, o teu tempo vale ouro. Então você tem que repassar. Senão, tudo que você está fazendo, você mesmo não está reconhecendo o seu valor. Segura essa aí. Vai comendo enquanto o arroz seca, viu, Cícero? Meu amigo. Soares, aqui a pancada é forte. Meu amigo, Soares, deixa eu te falar uma coisa. Entendemos esse movimento todo que você construiu aí nessa trajetória. E você... como foi que você chegou na faculdade de engenharia? Lá em Itapipoca você estava no ensino médio,
né? Você disse que lá em Itapoca só tinha ensino médio. Como foi essa sua vinda para Fortaleza? Como foi que você entrou no rumo da engenharia? Muitas possibilidades, se a gente for pegar todo na época que o Soares estava ali avançando, a gente só tinha 3 faculdades, né, Soares? Era engenharia, direito e medicina, né? Isso. E aí, como foi que o Soares ingressou aí? No meu último ano de colégio, chegou na Itapipoca a UES, a Universidade Estadual, com um curso de pedagogia. E aí, no colégio, eu nunca terminava um livro, os professores nunca terminavam um livro de matemática, um de português e assim por diante. E aí eu comecei a me preocupar. E como eu vivia no CVT, né, me qualificando, eu descobri que ia ter um vestibular em Sobral, no Centec, Centro Tecnológico, que tem cursos na área de engenharia. E aí eu peguei, me inscrevi no curso de eletromecânica, que é a elétrica com a mecânica. Um curso que durante 4 anos, manhã e tarde, e aí te dava essa habilitação. Aí eu tentei o vestibular, passei na primeira fase, aí teria a segunda fase. E o meu pai já tinha dito, não conte comigo. Eu não vou ter condições de me manter lá em Sobral. Qualquer coisa, faça aqui, seu vestibular, você já se inscreveu para pedagogia. Eu disse, não, eu quero mais do que isso. Se eu passei na primeira fase, algo me diz que eu devo continuar e tentar a segunda fase. Só que se eu tentasse a segunda, eu não ia conseguir fazer o vestibular da UES, porque, por coincidência, era no mesmo dia. Era tudo ou nada. Era tudo ou nada. E aí a minha mãe disse, vamos lá, nem que eu peça dinheiro emprestado, mas você vai para Sobral. A gente dá um jeito. Eu disse, tá bom. E aí eu tinha que passar 2 meses em Sobral, onde lá eles tinham um pró-técnico, que era um intervalo de tempo preparando os candidatos para a segunda fase em nivelar. Ou seja, você ia concorrer com os outros pau a pau. E aí eu consegui passar na segunda fase, e aí foi o outro desafio. Como eu vou me manter em Sobral? E aí eu procurei um local, dividi uma casa de 3 quartos com um banheiro com 10 homens. O aluguel naquele tempo era R$200, ficava R$20 para cada um. E meu pai ia mandando ali alguma coisa para ir ajudando, e minha mãe também, pedindo emprestado a um e outro. E aí, no primeiro dia, eu fui atrás de um emprego na farmácia Pague Menos, tá certo? E aí deu certo. E no primeiro dia de aula também, o professor chegou e perguntou, né? Disse, quem é que pode ficar responsável pela Xerox? E aí eu disse, isso aí é uma oportunidade. Ali eu fiquei calado. Terminou a aula 11 horas, que era de manhã e à tarde. Saí de lá, fui direto lá para o Goiabão, onde tinha várias galerias de loja. E aí 3 gráficas lá, uma perto da outra, eu cheguei numa, disse, quanto é a Xerox? 2 centavos. E eu trazendo da turma, 2 centavos. E aqui, 2 centavos te faça 1 centavo. E aqui, 2 centavos te faça 1,5 centavo. Eu disse, opa, é aqui que eu vou ganhar. Aí, quando foi 2 horas, começava a aula, cheguei antes, procurei o coordenador. Disse, professor, ninguém quis ficar responsável pela Xerox, não custa nada de eu ficar. Se aí o preço é o normal, 2 centavos. Tá bom. Aí me apresentou a turma, o pessoal começa a mas aí ele vai ganhar o dele e tal. Eu disse, não, pessoal, se eu vou tirar a minha, não custa nada tirar de todo mundo. E aí naquele primeiro momento eu disse, eu só vou fazer Xerox quem me pagar, porque eu não vou me arriscar. Então, 0 risco. Recebia no outro dia o dinheiro completo, era o tempo que ainda existia a Coelce, então era muitas Xerox, né, das normas. E ali eu saí em direção à gráfica, chegando lá eu disse, cara, como eu estou trazendo os meus colegas, é possível me dar mesmo a minha gratuita? Tá bom, ou seja, aumentei mais ainda o lucro, né? E ali eu comecei a ganhar dinheiro com Xerox sem ter uma gráfica, apenas com a gestão. Em paralelo a isso, depois eu desenvolvi camisas com a logomarca do curso para vender a homens e mulheres. Chaveiro. O Soares inaugurou o negócio de plataforma, meu amigo. Ou ele já tinha uma plataforma de gráfica ali, estava trabalhando. Fala isso. Em paralelo, trabalhava na Pague Menos. E durante esse período em Sobral, eu trabalhei durante 5 anos na Grendene Calçados, onde eu entrei como estagiário.
De lá eu fui para o Grupo Votorantim Cimentos, onde eu trabalhei 2 anos no setor de engenharia de produção. Sim. Onde antes de eu ir para a Votorantim, durante a Grendene, eu tive a oportunidade de fazer uma especialização em engenharia de produção. E ali surgiram 2 vagas para mim na Votorantim Cimentos, uma na parte elétrica e outra na produção. E aí eu escolhi no segmento de produção, já que eu já tinha 5 anos de experiência na parte elétrica e mecânica industrial da Grendene. Só que durante isso eu vi o quê? Eu não posso parar por aqui, eu tenho que fazer engenharia civil. E aí eu tentei engenharia civil na UVA, que é a universidade lá de Fortaleza, de Sobral, né, gratuita, e eu passei. E aí, na fábrica de cimento, eu consegui com o meu gestor trabalhar todo dia de madrugada para pela manhã e à tarde estar na faculdade. Tá entendendo? Então, foram 2 anos de muita olheira, de muito sacrifício, que eu saía às carreiras na minha moto para ir para a UVA para assistir a aula 8 horas, chegava 8h30, 8h20. E aí chegou um momento que eu disse assim, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Porque eu estou levando isso com a barriga. Nem eu tenho tempo para estudar, nem eu tenho tempo para me dedicar em ser um bom profissional aqui na fábrica. E o amanhã, como vai ser? E aí eu lembrei que na vida, quando a gente tem o conhecimento, ninguém toma da gente, só Deus. Sim. E aí eu disse, está na hora de eu investir na engenharia, mas que seja em um local que tenha uma referência melhor. Por que não a UFC? E aí eu tentei o UFC em Fortaleza, passei nas 2 fases, e aí saí da Votorantim e vim para Fortaleza. Eu só tinha certo a matrícula e 6 parcelas de seguro-desemprego. E naquele momento, eu consegui dividir um apartamento com a minha namorada, que já tinha vindo para Fortaleza fazer mestrado, e a prima dela. E aí a gente começou a dividir essa casa lá. Então foi assim que eu entrei na engenharia. E quando eu cheguei a Fortaleza, para eu poder não consumir de forma tão rápida o meu seguro-desemprego, porque eu não tinha ajuda financeira dos meus pais, eu fui atrás de um estágio. Cheguei lá naquele prédio da Harmony, esquina da UFC, e aí eu lembro como hoje o engenheiro Germano. Eu disse, eu gostaria de ter uma oportunidade para estagiar e tal, mostrei o meu currículo, e ele disse, rapaz, seu currículo é muito bom, mas não tem vaga, porque eu já tenho 2 estagiários, um de manhã e um à tarde. Seria possível estagiar de graça? Nesse primeiro momento, eu quero conhecimento. Só que eu precisava de dinheiro, mas naquele momento eu tinha que me apresentar para ele ver como eu poderia acrescentar valor naquela obra. E aí ele disse, eu nunca ouvi falar isso. Uma pessoa trabalhar de graça. Eu disse, pois é, sempre tem a primeira vez. E eu estou aqui para isso. Ele disse, pois eu vou lhe dar essa oportunidade, só tenha cuidado para não se acidentar, senão eu estou complicado aqui, já que você não está registrado. E aí, depois de 1 mês, apareceu uma vaga para estagiar na Mesquise. Salário bom em relação às outras bolsas de estágio. Só que eu tinha um não, porque em relação aos quesitos, dizia 1 ano de experiência em obra, eu não tinha. Eu tinha na indústria, setor eletrometal mecânico, né? Não tinha na civil. Pedia em inglês, eu só tinha o verbo to be, lá de Itapoca. Não tinha inglês. Né? Pelo menos o intermediário. Pedia MS Prost e AutoCAD, eu não tinha. E aí eu disse, e ainda pedia 6 horas por dia de dedicação. E na UFC é complicado. Eu disse, mas eu vou me inscrever. Aí o pessoal tá ficando doido, tá, deixa comigo. E aí participaram 45 pessoas dessa seleção. Pessoas que já moraram nos Estados Unidos, enfim. E eu estava ali, todo motivado. The Books on the Table. Isso. Primeira fase, redação, passei. Segunda fase, conhecimento e tal, passei. Depois foi a terceira fase, uma entrevista. E aí eu estava entre os 3 candidatos na final. E aí eles falaram, Soares, como é que você vai estagiar se você não tem 6 horas? Eu disse, eu tenho a solução. Me dê a oportunidade de eu
pelo menos realizar 3 horas por dia, que nós estamos em maio, quando for em julho, eu vivo aqui. Eu vou ficar manhã e tarde para pagar essas horas. E quando for no próximo semestre, eu me matriculo de acordo com os horários da empresa. Não? É mesmo, não vai te atrapalhar. Não, vai não. Porque não adianta eu ter a teoria sem ter a prática. E ali eu fiquei com a vaga. Quando foi em julho, eu trabalhei, dei o meu melhor. Desde o primeiro dia, né? Mas aí eu dei mais ainda uma atenção especial. E aí o que é que me aconteceu? Me deram a oportunidade de eu me matricular nas minhas disciplinas sem perder nenhuma e eu realizar o meu estágio com a carga horária menor, porque a minha produção estava dentro do que eles esperavam. E aí a obra que era para eu ir, que era a obra ali na Praça Portugal, o Centúrio, eles disse, não, você vai voltar para o escritório que aqui você está tendo uma produção melhor, né? E ali eu comecei. Então foram 5 anos de Marquise até eu passar numa bolsa de estudos pelo o programa Ciências Sem Fronteiras para ir para a Espanha. Nunca eu imaginei, né? Lá da Itapipoca, um cara que não sabia nem o que era vestibular, estudar na Espanha, né? Fazer um intercâmbio durante 1 ano, tudo por conta do Brasil. E ali naquele momento, teve uma mudança muito grande na minha vida. E aí eu tenho que aprender espanhol. Aí passei no processo da Casa de Cultura, da UFC. Comecei durante 6 meses a me dedicar ao espanhol, porque dentro de 6 meses eu tinha que ir embora. E ali começou outra história, né? Na Espanha, todo mundo que passava nesse programa para ir... Soares, deixa eu vou, só porque você vai entrar num outro time aí, e aí eu não posso perder um insight que você trouxe. Você falou sobre trabalhar de graça. Tudo começou com um trabalho de graça. E hoje a gente vê quase como uma ofensa a coisa do estágio não remunerado, né? E eu vou trabalhar sem ganhar nada, né? Tanto que você praticamente não encontra em lugar nenhum a história do estágio não remunerado. E isso me remete muito ao começo da 2P, a 2P Treinamentos. Porque no começo da 2P, eu brinquei que eu disse, cara, como é que eu vou dar palestra em empresa se eu nunca dei palestra em nenhuma empresa? Foi exatamente esse o meu questionamento. Disse, como é que eu vou fazer um negócio desse? Porque o pessoal quer contratar quem tem experiência, só que ninguém quer dar experiência para quem nunca fez. Então, o que é que a gente precisa fazer? Eu digo, rapaz, eu vou ter que dar palestra de graça. Vou ter que... Na época eu estava na outra empresa que era uma escola de curso profissionalizante, e eu disse, rapaz, vamos fazer parceria com a empresa para a gente vender nossos cursos e todo mundo que fechar a parceria vai com a nossa agência para divulgar suas vagas aqui na empresa, vai ganhar uma palestra de graça minha. E foi a mesma coisa. Isso, saí dando palestra de graça, meu amigo, à torto e à direito. Só que nessa brincadeira eu comecei a dar umas palestras de graça nas empresas grandes. E o que é que aconteceu? Eu comecei a ter Jangadeiro Têxtil, Malve, Esmaltec, um monte de empresa no meu portfólio que o Lucas já deu palestra ali naquelas empresas, sem ganhar um centavo, mas estava no meu portfólio aqui. Já tinha foto, já estava nas redes sociais, já estava tudo e as coisas foram acontecendo. Só que hoje, quando você fala em, rapaz, faça alguma coisa de graça, parece que ofende as pessoas. E aí eu olho para esse movimento que você traz aqui, você conta para a gente aqui, a pessoa que está só ouvindo, você que está só ouvindo, que não está vendo a imagem, primeiro eu lhe convido a ver a imagem, né? Porque tem no Spotify, agora a gente sobe os arquivos com imagem, e no YouTube da mesma forma tem aqui o vídeo. Você pode não estar vendo, mas o Soares se emocionou aqui quando estava contando a história, a gente que está acompanhando aqui, a gente percebe o movimento que acontece. Você conta com muito orgulho, né, essa história. Pô, um dia eu trabalhei de graça
e fiz e batalhei e fiz essa parada para chegar onde eu estou aqui agora, né? Viver tudo isso. O cara sair lá da Itapipoca que foi para Espanha, né? Fazer tudo isso. Mas que tem um preço, e hoje a gente vive uma era de muito imediatismo, né? Pelo resultado, Soares. Os caras querem ter um sucesso, e eu vou começar uma empresa aqui hoje, eu tenho que estar faturando 100 mil reais, 1 milhão ali, daqui a 6 meses, daqui a um ano. E a caminhada não é essa, né? Tem um preço duro, um preço alto a se pagar aí no meio do caminho. Eu costumo sempre dizer que o valor ele é construído. O valor, ele não é simplesmente através do que tu quer receber, mas o valor é através de uma construção. Para que esse valor seja construído, a entrega tem que partir de você. Sim. E não do teu cliente. Então, a partir do momento que eu quero ser reconhecido e ter o meu valor, aquele estágio remunerado teve um desafio em eu mostrar o que há de melhor no Soares como pessoa e profissional, para que realmente ele entendesse que eu tenho um valor. Perfeito. Tá certo? Então, hoje o que eu vejo é as pessoas quererem pegar uma sombra sem antes passar pelo sol. E isso acaba fragilizando o emocional, o profissional. Perfeito, Soares. Criando uma lacuna na maturidade, deixando ele mais frágil diante aos futuros desafios que ele irá passar. Então, a partir do momento que eu entendo que eu preciso me entregar por completo, é que nem uma relação, para depois eu receber o que eu espero, isso, nesse momento, não pode ter um valor dito, mas sim um valor a ser construído. Sim. Tá bem? Perfeito. Soares, quem é que você considera um mentor para você? Olha, é o seguinte, eu, devido a essa minha correria do dia a dia, eu acabo não lendo tanto os livros quanto as pessoas. Esse mentor pode ser, não precisa ser de leitura, pode ser uma pessoa próxima a você ou alguém que você considera que diz assim, essa pessoa me ensinou muita coisa na minha vida, seja na sua carreira ou em alguma fase importante de vida. Olha, que eu lembro nesse momento, eu não tenho a quem citar. Tipo assim, Soares, tu se espelhou nisso aqui e tal, porque tu recebeu orientação de alguém e tal, nunca tive. Eu nunca tive realmente uma consultoria, alguém para chegar assim para mim e pá, tá entendendo? Soares buscou, né? Sempre foi buscando. Pois vamos lá. Então, traz pra gente quem tu é muito grato. Olha, eu sou grato à minha mãe, porque nunca deixou diante qualquer desafio que eu tentaria, né, percorrer para poder alcançar os meus sonhos, ela nunca me deixou sem o apoio dela. Então, vi a minha mãe em alguns momentos pedindo dinheiro a juro, ou dinheiro sem juro, enfim, a comerciantes para poder me ajudar, tá certo? Também sou grato a um tio meu chamado Chiquinho, que me deu uma oportunidade de eu poder comprar o meu primeiro carro, tá certo? Pegou um dinheiro emprestado, me emprestou, onde eu dizia para eles, eu não sei nem se esse mês eu tenho 300 reais para te dar. Eles, deixa aí, um dia você paga. E também sou muito grato à minha tia, a tia Fátima, que quando eu cheguei da Espanha, ela permitiu eu morar numa casa que ela tinha separado, uma casa grande. Ela, como meu tio morreu, ela acabou separando a casa em 3 casas. E aí eu aluguei uma casa, ela nem queria aluguel, eu disse, não, mas eu quero uma forma de ajudar, né? E aí eu dava meu jeito de pagar, mas por ela nem recebia. Então eu sou muito grato a ela. E também uma outra pessoa, a Silvia, que quando eu cheguei da Espanha eu estava com pedra nos rins. E aí eu tive que ser internado para poder fazer o procedimento. E eu não tinha dinheiro, não tinha plano de saúde. E aí eu precisava de 18 mil. E a Silvia me prestou o cheque para eu poder fazer a cirurgia. E aí consegui pagar os cheques conforme as datas pré-estabelecidas. Então,
Essas 4 pessoas, né, a minha mãe, a tia Fátima, o tio Chiquinho, a Silvia, eu sou muito grato. Que massa, que massa. Boa. Soares, nessa sua jornada empreendedora, se você for pegar aí, depois de abertos os negócios, começado, Soares já com a Soares Engenharia, né, que começou logo depois dessa fase aí, né, ainda dentro da universidade. Foi. Né, de lá para cá, Soares, qual foi o maior desafio que o Soares enfrentou? Eu acredito que na hora que eu fui mudar o nome da minha empresa, que antes era JS Engenharia, José Soares, eu fiquei com um pouco de medo em relação a como o mercado ia receber essa mudança. Em 2017, com a mudança do nome das bandas de forró, por exemplo, Solteirão de Forró, Zé Cantor. Aí, Garota Safada, Wesley Safadão. Eu comecei a identificar ali uma oportunidade de mudar o nome da minha empresa JS Engenharia para Soares Engenharia. Porque nesse período eu já era professor e quando eu chegava às vezes nos clientes, eles falavam, o professor Soares chegou. E esse nome professor eu sentia que tinha um peso. Então, por que não Soares algo, né? Soares Engenharia. E naquele momento foi um desafio. Aí eu peguei, já estava, de certa forma, bem no mercado, tinha umas 20 placas em algumas edificações de Fortaleza. Conversei com alguns colegas e eles disseram, tu é doido, mas tua empresa aí tá conhecida no mercado, todo mundo conhece que é JS Engenharia, tu fazer uma mudança dessa. E eu para mim mesmo dizia, a mudança tem que partir enquanto você é pequeno, porque ela é menos traumática do que amanhã, o que tu deixa para amanhã. Então assim, se tem que mudar, faz agora. Cada vez que você, como empresário, deixa para fazer o que tem para fazer agora, amanhã, o prejuízo é maior. E aí, naquele momento, eu liguei para a gráfica, mandei fazer 20 placas com o nome Soares Engenharia. Liguei para os clientes falando que estava mudando somente o nome Fantasia. Mas antes, até mesmo de ligar para a gráfica, eu lembro que eu contratei um profissional para desenvolver a minha logo. Isso aqui, já que eu vou mostrar aqui, por quê? Porque antes a minha logo tinha sido feita por mim, no Word, JS Engenharia. Porque eu não tinha dinheiro e aí eu estava investindo. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, aí eu disse, não, deixa do jeito que está. Só que aí depois eu peguei, contratei, e aí ele fez esse pilar que sofre uma torção, formando o S. Então houve todo um estudo, uma preparação para desenvolver o nome Soares Engenharia. Houve uma papelaria. E aí, naquele momento que eu contratei, recebi o serviço, aí eu mandei fazer as placas, e no outro dia estava as 20 tudo Soares Engenharia. E as pessoas, Soares Engenharia está em todo canto, e aí começou uma nova história. Então, nesse primeiro momento, se eu tivesse ido pela cabeça de alguns colegas, de algumas pessoas que eu consultei, eu não teria mudado. Foi mudado, né? Bacana, viu, cara? Bem legal. Soares, quando foi... Quer mandar lá? Não, pode. Lá? Qual foi o momento aí sim do Soares? O momento aí sim nessa jornada que você diz assim, é o de maior celebração nessa sua carreira empreendedora. O momento aí sim foi quando realmente eu mudei a marca, porque realmente eu estava desenvolvendo pela primeira vez na minha empresa um trabalho profissional. Porque antes tudo que eu fazia era eu mesmo que desenvolvia, né? A logo, meus cartões. Comecei como supervisor, depois me promovi a diretor, depois fundador e assim por diante. Então, assim, eu acho que o meu momento aí sim foi na hora que eu consegui pagar um profissional para realmente fazer um trabalho, uma arte, mostrando por que a Soares Engenharia existe. Então, nessa marca tem todo um sentimento envolvido, né? O que foi o Soares lá da Itapipoca e o que é que o Soares espera diante dessa doação? Show. Aí sim. Soares, uma indicação. Livro ou filme. O livro é esse daqui, que eu vi até aqui, ó. Ah, Comece pelo porquê.
Você já se perguntou por que hoje você saiu naquele determinado horário e por que chegou naquele outro determinado horário? Você já se perguntou por que você todo dia acorda para fazer o que você propõe a realizar? Então, assim, comece pelo porquê. Tudo na vida tem um porquê, mas é preciso, em alguns momentos, você analisar se as suas respostas estão de acordo com o que você espera, para poder dar uma chance a si de melhorar ou corrigir o que você não está conseguindo diante do que você faz todo dia. Então, a minha indicação é essa. Comece pelo porquê. Boa. Muito bom. E um livro sensacional. E ainda estava na mão aí, bem facinho de resolver, né? Quando Esse foi combinado, né? Eu já vi ele aqui. Boa. Show. E Soares, se a vida do Soares fosse um filme, qual era a cena que você estaria mais ansioso para ver, Soares? Como é que vai acontecer a venda das filiais do Grupo Soares? Eu estou trabalhando hoje com o desenvolvimento de novos negócios. Começou com a Soares Engenharia. Dentro da Soares Engenharia eu comecei a desenvolver cursos e treinamentos, né? De 2015, para você ter uma noção, até a pandemia, 2020, eu formei 68 turmas do curso de inspeção predial. E depois disso também comecei a identificar outras oportunidades. E aí foi que eu vi que eu poderia ganhar dinheiro alugando flats na beira-mar. Aí desenvolvi habilidades de melhor entender como é que funcionava, locações, comecei a estudar sozinho. E aí eu criei a Soares Imóveis, comprando flat na beira-mar, depois comprei apartamento no Porto Ardunas e comecei a alugar por temporada. Com isso também, ao passar do tempo, eu sempre pego uma parte do dinheiro que eu ganho e compro terrenos em Itapipoca, compro imóveis para alugar, e eu comecei a identificar que o mercado imobiliário também, se você já faz parte da engenharia, você acaba tendo um grande diferencial na hora que vai se apresentar. E aí eu fundei a Soares Imóveis, que faz alocação não somente de imóveis aqui em Fortaleza, como também em Itapipoca. E aí, agora em dezembro de 2023, eu formei o Instituto Soares, para poder pegar os cursos que antes estavam pela Soares Engenharia e também lançar no mercado, que é o curso de síndico executivo, cujo objetivo é transformar o síndico em um empresário condominial. Através de 10 módulos, a gente está com esse curso no mercado. Agora, dia 19 e 20 desse mês, estaremos indo para o segundo módulo. E aí a previsão de finalizar será em dezembro com o estágio. Então, eu estou proporcionando aos meus alunos, né, aos meus clientes, que eles vão ter uma experiência não somente em sala de aula, mas também entre um módulo e outro, que é um final de semana por mês, experiência em nossos patrocinadores, que é ir até o mercado e conhecer o produto daquela determinada empresa. E aí o que acontece? Com essas 4 empresas, né, Soares Imóveis, Soares Praia Hotel, Soares Engenharia e o Instituto Soares, eu identifiquei que eu posso ter o meu próprio hotel. E aí foi um investimento que eu fiz com meu irmão. Há 2 anos atrás, a gente comprou um terreno frente-mar na Praia da Baleia, tem aí em torno de uns 20 de frente por 100 de fundo. E ali, se Deus quiser, futuramente, será as instalações aí de um hotel que vai fazer parte do grupo. E esse ano a gente começou também identificando uns 2 outros negócios, que é a parte de lazer familiar, tá certo? Tá com 2 meses que eu comprei um terreno no Poço Verde, cujo objetivo é formar um parque, tá certo? De lazer. Então a gente está agora na parte de mobilização de solo, né? Deixando plano, terraplenagem. Nós vamos construir um restaurante, piscina com brinquedo aquático, uma quadra de beach tênis e um parquinho para que realmente
a população de Itapipoca tenha esse outro elemento, né, outro acesso, espaço de lazer para os finais de semana. E na semana a gente alugar, né, para casamento, para aniversário e assim por diante. E também tá em desenvolvimento um centro comercial, que é o Centro Comercial José Soares. É um terreno que a gente também comprou no centro da cidade de Itapipoca, perto do Mercado Central, onde a gente tem um projeto a ser executado agora, com 100 lojas, tá certo? São 100 lojas de 1,5 m por 1,5 m. Às vezes o cara chega e diz, é boxe? Não é boxe, é loja. Então, assim, você também tem que entender como você quer ver o seu negócio. A partir do momento que você coloca o nome de boxe, talvez ali não está agregando o valor que você espera diante aquele sonho, aquele investimento. Então, por isso que eu chamo loja. E aí, esse complexo, ele vai atender o público que está ali na calçada vendendo capinha de celular, consertando relógio. Aquela pessoa que não tem condições de alugar um ponto por 2 mil, 3 mil ou mais, ele vai ter condições de me pagar 300 a 400 reais por mês para ter um local limpo, organizado, seguro de desenvolver a sua atividade comercial. E dentro dele, nós vamos ter a Soares Lanche, que também é um segmento onde a gente vai poder ali vender o lanche para as pessoas que ali estarão no centro comercial, permitindo que ele não passe muito tempo fora do seu próprio negócio, né? Saindo para comprar em outro local. Meu amigo, isso aqui é clareza de objetivo, hein? E aí, tem esses dois negócios que estão em andamento e a gente já está vendo aí também no parque de exposição lá de Itapoca, o Soares Beach Tênis, que serão 4 quadras de tênis com uma lanchonete onde a gente vai arrendar para poder também fazer parte do Grupo Soares. Então, é assim, quando você me fez essa pergunta, é assim que eu me vejo no futuro, né? Identificando qual a melhor maneira de fazer a franquia das empresas do Grupo Soares. Sensacional, meu irmão. Sensacional. Parabéns. Você é inspiração. Inspiração, acho que essa é a palavra. Viu? E assim, o quanto é importante você ter clareza, né? Você vê que o Soares, ele já mapeou tudo. Né? Ele sabe o caminho, né? Ele sabe o caminho que ele quer trilhar. Não estou dizendo que ele sabe o que ele vai encontrar no caminho, mas ele sabe qual é o caminho que ele quer fazer. Né? Isso que você me falou agora, né? Mapear é tão importante que você até no negócio que você vai desenvolver, você tem que entender se você realmente tem as habilidades para poder caminhar naquele novo negócio, né? Não é somente dizer assim, eu quero botar um restaurante, um parque clube, né? Soares Parque Clube Poço Verde. E aí eu vou ter o meu restaurante e tal. E aí eu me pergunto, será que realmente eu tenho habilidades de ter um restaurante? Não. Então, o meu propósito nesse momento é arrendar. Eu estou construindo uma área de lazer onde eu vou arrendar. Porque a partir do momento que eu começo a entrar dentro desse novo negócio, mas eu não tenho as habilidades, eu acabo não entregando o que eu espero entregar. E aí pode ter um conflito de interesse em relação aos outros segmentos que eu já domino. Então, é uma marca que eu estou lançando, é um negócio que eu estou lançando, mas alguém vai arrendar para poder colocar a minha marca no mercado de trabalho. Do mesmo jeito é a Soares Beach Tênis. Certo? Então você precisa identificar isso, né? As habilidades. Soares, tu vai ter agora 60 segundos, onde tu vai deixar uma mensagem. Onde todo mundo ele vai parar em 60 segundos só para ouvir a tua mensagem. Ela vai estar ouvindo a tua mensagem. Qual mensagem você deixa? Se você quer empreender, não pense, faça acontecer. Quando a gente pensa, a gente começa não somente a pensar de forma positiva, mas negativa também. E aí você começa a criar bloqueios. Será que eu vou conseguir ou não? Então, se você quer fazer algo, coloque em ação. Porque o pensar, às vezes, pode lhe prejudicar. No entanto, a gente precisa também ter a maturidade de identificar com responsabilidade qualquer investimento que você vai fazer. Tá certo? Então, faça acontecer.
Execução, meu amigo, execução. Show. Show. Muito bom, Soares, muito bom. Meu amigo, muitíssimo obrigado pela sua participação. Acredito que você que está aí do outro lado, você teve muitos insights, muitos momentos aí sim. E se você teve esses momentos aí sim e está nos acompanhando pelo Spotify, vai lá na nossa enquete, lá embaixo, e responde qual foi o momento aí sim desse episódio que você teve, que você vai levar para a sua vida. Então, deixa lá, vai ser muito importante para a gente, importante para o Soares saber também como foi que ele lhe impactou positivamente. E você que nos acompanha pelo YouTube, deixa lá nos comentários qual foi o teu momento aí sim aqui, com esse depoimento sensacional do Soares aqui, esse empreendedor serial que nós temos aqui, oriundo de Itapipoca e aqui atuando em Fortaleza, no interior do estado, em todo canto. Soares, como é que o pessoal faz para te encontrar nas redes sociais? Olha, nós temos o Instagram, @Soares_Engenharia. Temos o nosso contato, DDD 85997211039. E aí, pessoal, qualquer coisa, manda uma mensagem para a gente terá o maior prazer em atender a solução que você espera. Aí sim. Soares, nosso patrocinador da TBC mandou um presente para você. Olha aí, muito obrigado, tá certo? TBC, sempre bem-vindo, né? Aí sim, agradeço demais aqui a vocês pela essa oportunidade de compartilhar minhas experiências, tá certo? Espero que realmente tenha levado aí para todos vocês que estão assistindo uma palavra, uma mensagem que possa ajudar no seu crescimento, não somente como pessoa, como também profissional. E meu muito obrigado, tá certo? Obrigado você, cara. Soares, e aí, ó, além da camisa, básica, bacana, escolhida aí com carinho aí pelo time da TBC, você também tem um voucher de desconto aí. Olha aí, tá abrindo aqui a sacola. Abrir porque Ah, a gente precisa interagir com o produto. isso Somente abrir. Ó, vê a textura aí, ó. Olha, viu? Bacana. Confortável de pegar. Soares. TBC. E aí, galera, você que é nosso espectador, sabe que você tem também um cupom de desconto de 10%, que é o AISIM10, que você tem acesso, também já está disponível na tela aí para vocês, tá bom? Galera, esse episódio, além da TBC, teve o patrocínio da 2P Treinamentos, da Empresa José e o apoio da Norb Produções. Se esse episódio fez sentido para você, deixa o seu like, né? Compartilha com as pessoas que você quer ver crescer também e não esquece de se inscrever no nosso canal, tá bom? Cícero, como é que o pessoal faz para te achar nas redes sociais, meu irmão? Cícero Jorge P. Eu sou Lucas Vieira, você me encontra através de Lucas Vieira 2P e não perde no Instagram o nosso canal de cortes, que é o @AISIM_podcast, e você acompanha lá também vários bastidores de tudo que rola aqui no AISIM, beleza? Toda terça-feira tem episódio novo aqui, a partir das 5 da manhã, tanto no Spotify quanto no YouTube. Vamos crescer junto, fica com a gente, vamos pra cima. Show!